Olá, ouvintes, somos o Grupo 5, composto por mim, Evelyn Dias, pela Maria Suelen, Anaíma Ferreira e pela Evelyn Roberto. Estamos muito felizes por participar desse episódio do podcast e hoje o nosso objetivo é trazer informações importantes sobre um autor que marcou a história da educação, chamado Joseph Lancaster. Lancaster foi um educador inglês nascido em 1778 e falecido em 1838. Ele se destacou por desenvolver métodos inovadores sobre o ensino, voltado especialmente para crianças de famílias menos favorecidas. Ele acreditava que a educação deveria ser acessível a todos, independentemente da condição social. Lancaster começou sua carreira como aprendiz de impressor, mas logo se interessou pela educação. Inspirado pelos ideais de igualdade e eficiência, ele criou um sistema de ensino chamado método monitorial, que consiste basicamente em que alunos com mais facilidade em aprender os conteúdos ensinariam os alunos com mais dificuldade. Esse método permitiu que as escolas com poucos recursos conseguissem atender um grande número de estudantes. Em suas contribuições, a mais conhecida é o livro Melhorias na Educação, onde ele detalha seu método e suas ideias de como tornar o aprendizado mais eficiente e democrático. Essa obra influenciou diretamente a educação popular na Inglaterra e em outros países no século XIX. Em resumo, Lancaster não apenas transformou a forma de ensinar, mas também ajudou a espalhar ideias de que a educação é um direito de todos. Agora vamos continuar explorando o impacto das ideias de Lancaster na educação atual. Olá, boa tarde. Meu nome é Evelyn Roberta e eu vou ressaltar 3 pontos importantes sobre o Lancaster. O primeiro ponto é os termos quantitativos fixos. Vocês já se depararam com expressões como turmas com no máximo 30 alunos ou carga horária mínima de 800 horas? Pois é, esses são exemplos clássicos de termos quantitativos fixos que aparecem na legislação educacional. Eles são importantes porque eles ajudam a garantir uma certa padronização e qualidade mínima de ensino. Mas, ao mesmo tempo, eles podem engessar o sistema. Será que o número de alunos por sala deve ser sempre o mesmo em qualquer contexto? Ou será que a carga horária ela é o melhor indicador de aprendizagem? Esses termos, eles são úteis sim, mas eles precisam ser analisados com flexibilidade e à luz da realidade local. O desafio está em equilíbrio, né, a norma com a necessidade. O meu segundo ponto é o ensino alternado. O ensino alternado ele é muito comum em áreas rurais ou em contextos de difícil acesso, né, onde os estudantes eles frequentam as escolas em semanas intercaladas, ou seja, uma semana na escola, uma semana em casa. Essa modalidade, muitas vezes, ela pode ser adotada por necessidade, o que traz à tona questões importantes sobre o acesso ao conteúdo, a autonomia do aluno e o papel da família, né, nesses casos. Durante a pandemia, a gente viu algo parecido com o ensino híbrido, o que realmente acendeu a discussão. Será que modelos mais flexíveis de presença física na escola, eles podem ser adotados também em contextos urbanos? Ou será que eles só reforçam a desigualdade já existente, né? Por fim, o meu terceiro ponto é a pedagogia e os elementos organizacionais. Por trás de tudo isso, há uma movimentação importante, a revisão dos elementos organizacionais pela pedagogia. A estrutura da escola, seus espaços, seus tempos, currículos e modos de avaliação, tudo isso está sendo repensado. Já não faz mais sentido manter um modelo engessado de educação se o mundo, o tempo e os alunos eles estão em constante transformação. A pedagogia, nesse sentido, ela tem um papel vital, que é propor novas formas de organizar a escola que façam sentido na aprendizagem,
né, para o desenvolvimento humano e a realidade social dos alunos. Boa tarde, meu nome é Maria Suelen. Vou dar continuidade, né, sobre o Lancaster. Ele teve uma grande contribuição para a pedagogia moderna, porque ele foi o responsável por desenvolver o método do ensino mútuo, que consistia em educar grandes massas de crianças, né, em pouco tempo e utilizando poucos recursos. O método de Lancaster teve início na Inglaterra, no fim do século XVIII, mais especificamente em Londres, né, quando ele passou a aplicá-lo em 1798, quando ele abriu uma escola para crianças pobres, né, em bairros. Esse método, ele surgiu como uma resposta à necessidade de oferecer educação às pessoas, né? E principalmente a leitura, escrita e o cálculo. Pois nessa época a Inglaterra enfrentava uma alta taxa de analfabetismo, principalmente entre as classes menos favorecidas, com o objetivo de proporcionar um ensino acessível e barato, utilizando apenas o que eles tinham, porque naquela época não tinha professores formados o suficiente, não existia muito investimento, né, na área da educação e faltavam materiais didáticos. Então, nesse contexto, o método de Lancaster era baseado em utilizar alunos, né, mais avançados, mais experientes, como monitores, né, para eles auxiliar aqueles outros colegas, né, que estavam em níveis de aprendizagem iniciais, que estavam iniciando. E ajudando eles com as lições, correção das atividades e também no próprio ensino. Então, basicamente, o ensino funcionava assim. O professor principal, ele escolhia aquele aluno, né, mais avançado, mais experiente, ensinava tudo a ele e depois designava ele como monitor. Aí esse aluno monitor, ele passava a ensinar tudo que ele tinha aprendido para os demais colegas, só que era em grupos menores e de acordo com o nível de aprendizagem de cada um. E assim acontecia o ensino, né, de forma bem prática, garantindo que muitas crianças elas conseguissem aprender pelo menos o básico. E é importante a gente entender que o monitor, ele não era e nem substituía o professor. Mas ele tinha um papel importante, né, porque ele servia como uma ponte entre o professor e os demais alunos. Claro que esse método, ele tinha suas limitações, porque a qualidade do ensino era mais ou menos. Então, era muito baseado em repetições, em memorizações, e acabava que não tinha um aprofundamento, né, dos conteúdos. Mas é importante a gente saber que houve sim uma democratização da educação, né, mesmo em tempos que existiam poucos professores e muitas crianças a serem alfabetizadas. Meu nome é Nayemile. Eu vou falar sobre o método de fábricas, porque no período da Revolução Industrial, ele acreditava, Lancaster, que a educação precisava ser organizada como base de linha de produção. Aí vem a questão de poucos professores e mais monitores. Por que menos professores? Porque ele não queria gastar muito, não ter muito custo para contratar professores. Então, monitores eram alunos que mais se destacavam, tiravam a melhor nota e se fazia presente dentro da sala de aula. Esses alunos, eles ensinavam os próprios colegas ao básico, ao ler, escrever e a contar. E com isso, quem se destacava mais, que eram os monitores, eles recebiam troféus como fitas,
eles eram bastante elogiados, e aqueles alunos que não se destacavam, que não tiravam uma boa nota, eles eram humilhados, eles iam para a frente da sala com um chapéu humilhantes, eles também... Isso para Lancaster servia como incentivo para o aluno, para ele melhorar melhor a nota dele e se desempenhar mais nos estudos. E sobre a monitoria, a gente vê que hoje é recente, a gente tira o exemplo daqui da Universidade Federal do Acre, que a gente tem monitores que nos ajudam a entender mais sobre alguns assuntos que a gente não muito compreende. E é isso, obrigada. É importante ressaltar também que esse método monitorial, principalmente no Brasil, né, acabou sendo uma mudança muito radical, porque o aluno que era escolhido para ser monitor, ele acabava sendo tipo um responsável por uma sala inteira, e o professor não tinha mais acesso, não era mais o responsável por passar todos os conteúdos para a sala inteira. Ele apenas ensinava para o monitor, e a partir daí o monitor tinha pouco tempo para decorar, porque geralmente era escolhido no mesmo dia, já que eles não podiam passar muito tempo como monitores. E aí era sempre tipo quando eles chegavam na escola, lá o professor escolhia quem seria o monitor, e a partir daí ele já passava o conteúdo e poucos minutos antes da aula começar, e ele já tinha que ensinar para uma sala inteira, o que acabava dificultando também seu aprendizado pessoal, né? E é isso, muito obrigada.